Você já deve ter ouvido falar por aí da taxa Selic. A Selic subiu 0,5 pontos percentuais. A expectativa é de um corte na taxa Selic. Mas afinal, o que é Selic? Por que é que eu devo me importar com ela? De onde ela vem? O que faz ela mudar? É isso que vamos explicar aqui nesse vídeo. Muitas dessas notícias que você ouve no jornal têm a ver com as tentativas do Banco Central do Brasil de controlar a inflação ou de movimentar a economia. Segura aí, a gente já vai explicar isso melhor. Antes disso, vamos falar sobre onde a Selic pode ter impacto direto na sua grana. A taxa Selic é uma taxa básica. Ela influencia todas as outras taxas de juros do Brasil. E por isso, ela tem impacto em todas as conversas sobre investimentos do país. Principalmente para aqueles investimentos conhecidos como de renda fixa, que são a maior parte dos investimentos feitos pelos brasileiros. Quando a Selic abaixa, se espera que o rendimento desses investimentos seja menor. Quando ela sobe, se espera que o rendimento seja maior. E não é só no mundo dos investimentos que isso acontece. A Selic também acaba influenciando nas taxas de empréstimos. Com a Selic baixa, a tendência é que os juros pagos em um empréstimo fiquem mais baratos. Com a Selic alta, a tendência é que os juros cobrados sejam maiores. Mas o que é que faz a Selic subir ou descer? O Banco Central tem uma meta para a Selic. E como a gente disse, ele usa essa meta para controlar a inflação e para movimentar a economia. Vamos entender como ele faz isso. Quando a Selic está mais alta, as pessoas fazem mais investimentos financeiros e pegam menos empréstimos. Por isso, elas consomem menos. E se menos gente quer comprar tomate, o feirante vai ter que reduzir o preço, certo? Ou seja, se o Banco Central acha que a inflação está alta, ele tenta usar a Selic como um freio. Por outro lado, se a inflação está controlada, mas a economia está parada, a tendência é que o Banco Central diminua a meta da Selic. Quando ele faz isso, é como se ele buscasse acionar o acelerador. Voltando para o exemplo da feira. Se as taxas estiverem mais baixas, rola mais grana na economia e as pessoas voltam para comprar tomates e talvez até alguns temperinhos a mais. Esse é o principal motivo pelo qual o Banco Central mexe na meta da Selic. Agora que você já sabe disso, podemos te contar 4 curiosidades sobre ela. Você sabia que os bancos também fazem empréstimos entre si? Pois é, isso acontece, porque todo dia alguns bancos ficam com dinheiro sobrando em caixa e outros ficam com dinheiro faltando. E a Selic tem tudo a ver com isso. Ela é uma das taxas desses empréstimos e é na hora da negociação deles que ela se forma oficialmente. Muitos desses empréstimos entre bancos são feitos com uma garantia. Como quando alguém pega um empréstimo e oferece o próprio carro ou a própria casa para o caso de não conseguir pagar. No caso dos bancos, em vez de deixar o carro ou a casa como garantia, eles usam investimentos que eles têm com o governo. A Selic é exatamente a taxa usada nesses empréstimos quando eles usam essa garantia. Você deve ter reparado que a gente falou bastante em meta da Selic e a gente usou a palavra meta por um motivo. O Banco Central não muda a taxa Selic por um decreto. Ele não obriga os bancos a fazerem esses empréstimos com os juros que ele quer. Na prática, ele tenta influenciar as taxas e, assim, ele faz com que elas se aproximem da meta. Outro momento em que você pode ouvir falar da Selic é quando você for falar dos rendimentos da poupança. Na poupança, existe uma regra que passa a valer se a Selic estiver abaixo de 8,5% ao ano. Quando acontece isso, os juros passam a ser calculados com base em 70% da Selic e mais um pequeno ajuste. Pronto! Depois de entender um pouco mais sobre a Selic, tá na hora de saber por que ela tem esse nome tão diferente. Selic é o nome do sistema onde se registram os títulos públicos do Brasil. A sigla quer dizer Sistema Especial de Liquidação e Custódia. E a meta da Selic é a taxa que o Banco Central tenta atingir para os títulos negociados nesse sistema. Só que se isso pareceu complicado,
Você não precisa se preocupar. O mais importante é você guardar, que a Selic é uma referência para o mundo dos investimentos. E é por isso que muita gente fala tanto dela. Rodolfo, eu tô aqui no mercado, mas o preço da carne subiu bastante, viu? Vou ter que levar um pouquinho a menos. Oi Mariana, tudo bem? As mercadorias que você estava esperando chegaram, mas tiveram um pequeno reajuste por conta do dólar, tá? Oi Antônio, tudo bem? A gente precisa atualizar o valor do seu aluguel por causa da inflação, de acordo com o nosso contrato. Inflação. Tá aí um tema que faz parte do dia a dia de todos. E é dele que a gente vai falar nesse Ambima Explica. O que é exatamente inflação? Como ela é medida? Como ela impacta os seus investimentos? A inflação é o aumento de preços dos itens de uma economia, como a carne que o Rodolfo estava indo comprar, as mercadorias da Mariana e o aluguel do Antônio. É quando os preços inflam. Quando a gente fala que a inflação está em 3, 5 ou 10% ao ano, diz que esse foi o aumento médio de preços naquele período. Então, em geral, o que custava R$100 passa a custar 103, 105 ou 110 depois de um ano. Como isso é uma média, leva em consideração os preços de vários produtos e serviços. Tem a inflação dos alimentos, dos combustíveis, dos bens de consumo, do aluguel, dos serviços e várias mais. E elas são diferentes umas das outras. Por isso, a gente pode falar que você tem uma inflação pessoal para aquilo que você consome. Pensa comigo, muita gente usa a maior parte do dinheiro em alimentos. Mas se a situação de vida está melhor, pode gastar mais em serviços, como salão de beleza, delivery e viagens. Tem também quem mora de aluguel, quem tem a casa própria. Tem gente que anda de carro, gente que vai de transporte público ou bicicleta. Cada pessoa tem um perfil de gastos específico e uma inflação específica. Até mesmo pensando de um jeito mais detalhado ainda, tem famílias que consomem mais tomate, família que consome mais queijo, mais feijão. Na verdade, até aquilo que a gente consome costuma mudar ao longo do tempo, né? Mas, para dar uma ideia do que está acontecendo de uma forma geral, algumas instituições calculam índices de inflação. Um dos índices mais usados, que é inclusive a referência oficial de inflação do Banco Central e do Governo Federal, é o IPCA, Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA é um índice de consumo e, por isso, fala dos gastos das famílias brasileiras. Ele é composto, em sua maioria, por alimentação e bebidas, transportes, habitação e saúde e cuidados pessoais, que juntos respondem por cerca de 7 em cada R$10 do que esse índice considera. Para fazer essa conta toda, o IBGE analisa mais de 400 subitens, como cereais, arroz, energia elétrica, gás, remédios, livros. Aliás, o público considerado pelo IPCA é bem abrangente e vai de quem recebe de 1 a 40 salários mínimos, considerando preços nas principais regiões metropolitanas do Brasil. Outro índice que serve de referência é o IGPM, que costuma ser usado para reajustar o preço dos aluguéis. Esse índice dá bastante importância ao que acontece nos preços praticados no atacado, antes de chegarem ao consumidor final. Mas ele também considera, em parte, os preços diretos ao consumidor e o custo de construção de moradias. Por dar essa ênfase nos preços para os produtores, o IGPM é mais impactado pelas variações no dólar ou pelo preço das commodities no mercado internacional e costuma variar mais que o IPCA. Aliás, até por isso, a gente já tem visto no mercado uma tendência de deixar de usar essa referência no reajuste dos aluguéis. Agora, levando esse papo para o nosso universo de investimentos, como é que a inflação conversa com as taxas de juros da economia? E como é que ela impacta os nossos investimentos?
Sobre inflação e taxa de juros, a gente já falou em mais detalhes no Ambima Explica com o tema Selic, que, aliás, você pode conferir depois desse vídeo. A taxa Selic é a taxa de juros básica do Brasil e o Banco Central estabelece metas para ela de olho na inflação e em outros indicadores da economia. Na prática, quando a inflação está alta, o Banco Central tende a aumentar a Selic. E quando ela está baixa, a tendência é a queda da taxa de juros. E isso tem impacto nos nossos investimentos. Mas, por outro lado, a inflação acaba comendo parte dos nossos ganhos, já que ela faz com que nosso dinheiro passe a valer menos. É por isso que existe até um nome para os ganhos acima da inflação que a gente tem com os nossos investimentos. São os ganhos reais. Vamos com um exemplo. Você investiu R$1.000 a 10% ao ano, livre de impostos. Então, depois desse período, você fica com 1.100, certo? Mas pensa que os produtos que você ia comprar há um ano atrás com os R$1.000 agora custam 1.070 por causa da inflação. Nesse caso, o que você realmente ganhou foram R$30, que são os 1.100 menos os 1.070. Esse mesmo conceito existe para os próprios juros. Os juros reais são os juros depois da inflação. E a gente pode chamar de juros reais líquidos. Os juros depois da inflação e dos impostos. É neles que você precisa ficar de olho. Aliás, a gente tem até um din-din por din-din sobre esse tema, se você quiser conferir na sequência. Para finalizar, 2 curiosidades sobre os juros reais. A primeira é que existem investimentos que buscam olhar diretamente para os juros reais dos papéis. O mais comum é que esses investimentos remunerem a inflação medida pelo IPCA, mais uma taxa pré-definida na compra. Mas esse tipo de investimento pode perder valor se for vendido antes do vencimento. A gente já explicou isso em mais um Ambima Explica, que vai indicar aqui na tela. Se você pretende fazer esse tipo de investimento, vale ficar de olho nesse risco e assistir esse vídeo. A outra curiosidade é que, às vezes, a taxa de juros reais de uma economia pode até ser negativa, ou seja, a inflação fica mais alta que a taxa de juros que remunera os investimentos. É o que acontece em alguns países do mundo, normalmente nos mais desenvolvidos. E chega a acontecer no Brasil em alguns momentos. Lembra dos produtos que você ia comprar no exemplo que a gente deu lá atrás? É como se a inflação fizesse eles irem de R$1.000 para R$1.150, enquanto seus investimentos terminassem o ano com um saldo menor, de R$1.100. Mas, mesmo com juros reais negativos, continua sendo mais vantajoso investir do que deixar o dinheiro parado. Afinal, se você terminasse o ano só com os R$1.000 que já tinha lá no início, o dano causado pela inflação ia ser ainda maior. É claro que quando o cenário for assim, você também pode optar por assumir mais riscos e procurar investimentos que busquem te remunerar melhor. O que sempre vai ser importante é pesquisar bem e escolher investimentos de acordo com o seu perfil de investidor, objetivos e horizonte de investimento. E é por esse motivo que a gente está aqui sempre trazendo conteúdo novo para vocês no nosso canal. Então é isso, pessoal! Fiquem de olho na inflação e nos ganhos reais de vocês. E bons investimentos! Em um dos nossos últimos vídeos do Ambima Explica, a gente falou sobre inflação. E lá nos primeiros vídeos da série, a gente falou também sobre a taxa Selic, a taxa básica de juros da nossa economia. Retomando bem rápido a relação entre a Selic e a inflação, é a seguinte. Quando a inflação está alta, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, aumenta a taxa Selic, buscando desacelerar a economia e, com isso, controlar os preços. Essa é exatamente a situação pela qual a gente está passando agora, em meados de 2022. Mas, se você estiver vendo esse vídeo em algum outro momento, o raciocínio geral dele também vale, ok? Aqui a gente vai falar sobre como essa trajetória de alta da Selic impacta os seus investimentos. Como fica o cenário para quem vai investir agora? Como aproveitar ele da melhor maneira? Quais são os riscos envolvidos? Vamos nessa? Bom, para começar, é importante lembrar que a taxa Selic serve de base para outras taxas de juros na nossa economia, como as taxas de juros de empréstimos, financiamentos e investimentos.
No início de 2021, a Selic estava em 2% ao ano, seu menor patamar histórico já registrado. E, nesse cenário, muitas pessoas investiram em produtos e ativos mais arriscados, com o objetivo de conseguir uma rentabilidade melhor. Com a alta da Selic, aconteceu o movimento inverso. Os investidores têm voltado para alternativas menos arriscadas, aproveitando as taxas oferecidas pelo governo, pelos bancos e pelas empresas. É claro que cenários diferentes trazem análises diferentes, mas esses movimentos trazem uma boa reflexão. Até que ponto a gente está sendo levado pela maré e até que ponto está olhando para onde a gente quer chegar e pensando em coisas como nosso perfil de investidor, nossos objetivos, nosso horizonte de investimentos e nossa estratégia de diversificação. A gente tem vídeos bem bacanas falando desses assuntos para ampliar a visão do investidor. Então, essa é a primeira dica aqui, e também a mais importante. Agora, com esse interesse renovado pela renda fixa, existem mais alguns assuntos para falar e mais vídeos para indicar. Isso porque renda fixa não é tudo igual, e as diferenças entre os papéis fazem toda a diferença na rentabilidade e nos riscos deles. Os papéis pré-fixados, por exemplo, podem ter grandes variações se a Selic subir mais do que o previsto ou se ela cair antes do esperado. E o mesmo acontece com os títulos atrelados ao IPCA, que também tem um componente pré-fixado. Já os pós-fixados DI e Selic são menos expostos a essa lógica, o que reduz o risco, mas também a possibilidade de ganhos com essas oscilações. Além da forma de remuneração dos títulos, também é importante observar os prazos. Prazos maiores podem oferecer ganhos maiores, mas junto com isso, vem mais risco. Isso porque, olhando para um período maior, é mais difícil de prever a trajetória da taxa Selic. Ela pode subir bem acima do que a taxa que você contratou ou cair bem abaixo dela, mexendo com a rentabilidade dos seus investimentos. Tudo isso tem a ver com o que a gente chama de risco de mercado, sobre o qual fica mais uma indicação de um vídeo que a gente fez aqui no começo da pandemia. Então, se você está olhando para a renda fixa nesse momento, a sugestão é entender bem os seus objetivos e que tipo de renda fixa você procura, para distribuir seus investimentos de acordo com uma estratégia de longo prazo. Aqui na tela, você vai ver outra vez a referência dos vídeos que a gente indicou nesse Ambima Explica. Aproveita para dar uma navegada por eles. Isso pode te dar mais conhecimento e autonomia dentro desse universo. Que tal se engajar nessa empreitada de uma forma cada vez mais consciente? Vamos nessa? Bons investimentos!